Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da mineração aqui no canal da Mino Mine Innovations. No vídeo áudio dessa semana, irei falar sobre o garimpo, o garimpeiro e a permissão de lavra garimpeira. O motivo é que nos últimos dias esse assunto voltou à tona no cenário nacional. Então aqui no podcast irei falar sobre o que é o garimpo, por que estigmatizam o garimpeiro, existe o garimpo legal? Essa e outras perguntas serão respondidas nesse áudio. Não deixe de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para não perder os próximos vídeos. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao vídeo. Garimpo é a atividade de extrair metais e pedras preciosas da natureza. Se pensarmos nessa atividade como fenômeno econômico, o garimpo se fez presente em toda a história do Brasil. O ouro está intimamente ligado à nossa história. 4 grandes ciclos de ouro caracterizam a mineração nacional. O primeiro de 1500 a 1700, o segundo de 1700 a 1800, o terceiro de 1800 a 1980 e o último, 1980 até o presente, melhor definido na região da Amazônia. Em meados do século XVII, a coroa portuguesa resolveu incentivar a prospecção de ouro e, como recompensa, além do prêmio e participação no achado, aos descobridores mais destacados eram conferidos títulos de nobreza e cargos militares. Foi somente em 1730 que pela primeira vez se regulamentou os métodos e os processos de extração de ouro. No Brasil, o termo garimpagem relaciona-se à atividade que o garimpeiro faz nos locais chamados garimpos. A palavra garimpeiro, infelizmente, foi depreciativa, uma vez que na sua origem, no século XVIII, era atribuída a contrabandistas que catavam diamantes a furto nos distritos onde era proibida a entrada de pessoas estranhas a serviço legal da mineração. A mineração tradicional de ouro permitia o exercício dessa atividade econômica não apenas por detentores de grande capital, mas também por uma massa de homens livres capazes de adquirir instrumentos simples com que a lavra de aluvião ou superficial se operava, e esses instrumentos eram utilizados como picaretas e batéias. A princípio, a extração de ouro era feita por lavagem da matéria. Esses trabalhadores trabalhavam com água pelos joelhos nos leitos dos rios e riachos e recolhiam cascalho e água em bacias chatas e cônicas de madeira que eram agitadas e novamente cheias até restar os flocos de ouro mais pesados. Na mineração convencional, são utilizados maquinários e técnicas muitas vezes até específicas, diferente dessa mineração artesanal, que se baseia nas características não do tipo de tecnologia utilizada, mas na quantidade de produção ou no tipo de minério extraído. A estrutura econômica dos mineiros artesanais não difere muito de qualquer outra atividade capitalista, ou seja, o conceito de máximo lucro com o mínimo de investimento é uma característica sempre presente. Esse modo tradicional de lavra perdurou entre os garimpeiros autônomos até o século XX, quando surgiram as primeiras regulações modernas a respeito dessa matéria. E a figura desse profissional garimpeiro também não foi deixada de lado. Ao contrário, foi reconhecida, protegida e incentivada, inicialmente do Decreto número 24.193 de 1934, depois pelo Código de Mineração de 67 e pela legislação que se seguiu da Lei nº 7.805 de 89, que criou o regime de permissão de lavra garimpeira, ou PLG, e a Lei nº 11.685 de 2008, que instituiu o Estatuto do Garimpeiro, para além das disposições legais, também as infralegais versadas sobre o tema. Essa imagem de algo depreciativo relativo ao garimpo se dá muito pelo fato de Serra Pelada, que foi o maior garimpo do Brasil, cuja exploração se deu principalmente nos anos de 1980 a 83. A atividade garimpeira na região começou em 79, quando o agricultor Genésio Ferreira da Silva descobriu uma pepita de ouro de 13 quilos em suas terras. 5 semanas depois, 3.000 pessoas foram para a região em busca de fortuna. No primeiro semestre de 1980, Serra Pelada já contava com 5.000 mineiros vindos de toda a parte do Brasil, especialmente do Nordeste. Já fiz o áudio aqui no podcast sobre esse garimpo e vou deixar o card aqui para vocês escutarem com mais detalhes. Mas levantei esse fato da nossa história para falar da evolução e sucessão legislativa que direcionou para a substituição do conceito-chave de garimpeiro
pelo conceito-chave de permissão de lavra garimpeira, que na definição própria da atividade do garimpo, o que acabou de ocasionar ao longo do tempo a sua evolução, bem como evolução tecnológica natural para a atividade e seu novo significado, historicamente falando, do tradicional garimpeiro e da própria atividade de garimpagem, com muitos bons reflexos na legislação minerária, conectada com a legislação protetiva ao meio ambiente. A lavra garimpeira é um regime de extração de substâncias minerais com aproveitamento imediato do jazimento mineral, que por sua natureza, sobretudo de pequeno volume, e a distribuição não necessitam muitas vezes de investimento de trabalhos de pesquisa, tornando-se assim a lavra garimpeira mais indicada. São considerados minerais garimpáveis o ouro, diamante, cassiterita, demais gemas, xelitas e entre outros tipos de ocorrência que vieram a ser indicadas a critério da Agência Nacional de Mineração, a ANM. Diferente do que se pode imaginar, o garimpo é autorizado pela Constituição Federal, mas deixando claro, esse é o garimpo legal, não o garimpo ilegal. Por isso é uma atividade cheia de paradoxos. Porém, contribuiu e ainda contribui para a expansão territorial do país. E quando se fala nesse assunto, já se presume do impacto ambiental de grande porte da atividade em causa ao risco que ela representa ao meio ambiente, o que é acentuado na hipótese de terras indígenas, que, pela proteção especial que recebem essas áreas em função de sua relevância biocultural. Mas como eu falei aqui anteriormente no caso de Serra Pelada, mas o garimpo legal segue uma série de regras passíveis de multa e até prisão. A permissão de lavra garimpeira pode ser requerida por brasileiros, pessoas físicas, cooperativa de garimpeiros ou firma individual. Em caso de lavra de área urbana, a permissão de lavra garimpeira depende da obtenção pelo interessado e do assentimento da autoridade administrativa do município de situação do jazimento mineral. Desse modo, são necessários documentos para instrução do pedido de permissão de lavra garimpeira, que remete aos critérios de mineral passivo de garimpagem, extensão de área, localização, entre outros. O fato é que existe o tipo de prática ilegal, mas o objetivo aqui desse áudio foi demonstrar que existe sim a permissão para esse tipo de lavra. Sobretudo, existe o conceito de Amazônia Legal, que foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. Podemos lembrar do ano passado, em 2020, num garimpo em Aripuanã, no Mato Grosso, que foi legalizado para 1.500 garimpeiros poder fazer a extração de ouro na região. Com esse novo acordo, 1.500 garimpeiros poderiam explorar uma área de 516 hectares para extração exclusiva desse ouro. A secretária do Estado do Meio Ambiente naquele tempo explicava que a extração de ouro de forma legalizada e as medidas de controle ambiental seriam conduzidas pelo licenciamento ambiental, o que teve um impacto ambiental positivo na região. Com isso, demonstra-se que, se bem conduzido e fiscalizado, a prática da mineração ordeira é a atividade que gera receita direta e indireta na região. Por fim, nós do podcast da mineração defendemos a mineração e sua forma ordeira de execução. Não confunda garimpo com algo ruim. Demonstramos bem aqui nesse áudio essa diferença. Espero que realmente entendam que com a mineração temos o futuro da sociedade moderna, desde que seja feito com todas as regras e respeitando a lei. E desde já te peço para se inscrever no Interconnected Mine, o congresso online de mineração, que nesse ano seguirá o tema A Jornada do Conhecimento e será exibido no Centro de Exposições Virtual da Mino Mine Innovations, Expo Mino. Será um evento com realidade virtual, com uma imersão 360, ou seja, a evolução dos eventos online para um evento virtual. Novamente, não deixe de se inscrever no canal. Toda quarta-feira temos o nosso quadro Podcast da Mineração Apresenta. Todo sábado eu estou colocando uma aula para vocês, gratuita, porém com qualidade da Mino Mine Innovations. Meu nome é Johnny Peterson e lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até o próximo áudio.